Vamos ficar de pé, vamos estar em comunhão com o Senhor. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Ó Senhor, no nome de Jesus, ó Papai Celestial, nos perdoe de todos os pecados cometidos, que daí lugar ao diabo, aos demônios para agirem, ou usarem pessoas, influenciarem pessoas, ou manipularem pessoas, ou em alguma dimensão espiritual, ou através de setas ou dardos inflamados, ou na manipulação de pensamentos, pessimismo, negativismo, pesadelos, sonho da carne, sonho de engano. Senhor, no nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Nos perdoe em nome de São Jesus. Ó Senhor, no nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, tudo haja impedimento na nossa vida, que seja no campo espiritual, seja no físico, seja no financeiro, ou em outras áreas que não tenha citado. Nos perdoe, Senhor, para que não haja nenhum impedimento na nossa vida, para que venhamos a conquistar, Senhor, aquilo que nos é de direito, no nome de São Jesus. Por isso eu te peço que nos perdoe. Nos perdoe, Senhor, tudo aquilo não agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Pai Celestial, que entristece o Espírito Santo. Tudo quanto o Espírito Santo, com gemido inexprimível, tem suportado, Senhor, para cumprir assim a sua palavra. Venha nos perdoar, Senhor, no nome de Jesus. Nos perdoe, Senhor, dos pensamentos que pensamos não devia ter pensado, Senhor, daquilo que fizemos não devia ter feito, do que assistimos na internet ou na televisão não deveria ter assistido, Senhor, daquilo que falamos não deveria ter falado, Senhor. Todos os pecados cometidos contra o Senhor, ó Pai Celestial, contra o seu reino, contra a sua palavra, lembrados ou esquecidos, venha nos perdoar, Senhor, para que não haja nenhum impedimento nas nossas orações, para que possamos, Senhor, entrar na sua presença e comparecer ante a sua face, através dos nossos sentidos, da nossa consciência espiritual. Podemos entrar na sua presença, Senhor, entrar no santuário do Santo dos Santos, através do sangue do nosso Senhor Jesus, pois o sangue do Senhor Jesus nos purificou de todos os pecados, Senhor. Nenhum impedimento à nossa vida, Senhor. Nenhuma maldição há, Senhor, naqueles que creem no Senhor, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhum pecado há, Senhor, daqueles que são confessados, pois o Senhor já lançou nos lagos do esquecimento, já não se lembra mais deles. Pois o sangue do Senhor Jesus nos purificou de todos os pecados, e no nome do Senhor Jesus todos os pecados foram apagados, Senhor. Esta é a obra da crucificação, esta é a obra realizada ali no Calvário pelo nosso Senhor Jesus, de nos purificar de todos os pecados. O sangue do Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, pois a cédula, Senhor, que de alguma maneira nos era contrária, foi cravada na cruz. Nenhuma maldição há mais na nossa vida, Senhor, porque convertemos a Ti, confessamos publicamente, Senhor, e temos a todo instante declarado a obediência a Ti e a Sua palavra, andando nas Suas leis, nos Seus preceitos, andando, Senhor, conforme a Sua palavra, Senhor. Por isso eu te peço nesta noite, que ouça as nossas orações, que sabemos que o Senhor tem ouvido a cada dia, Senhor, mas também te pedimos, meu Deus, que responda as nossas orações, que concretize-as, no nome do Senhor Jesus, confirmando assim a Sua palavra na nossa vida, assim como no princípio, Senhor, para aqueles que viviam do Evangelho, para aqueles que pregavam a Sua palavra, que anunciavam um reino novo que havia chegado, Senhor, e este reino nos alcançou. Por isso nós estamos aqui reunidos nesta noite, e em gratidão ao Senhor, a Sua palavra, estamos reunidos para Te louvar, Te adorar aqui nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, pois somos gratos, meu Senhor, pela obra realizada no Calvário. Somos gratos, meu Senhor, pela Sua palavra, Senhor, pelo manual de instrução. Somos gratos por ter feito a substituição, ter levado sobre si aquilo que seria nosso sofrimento, Senhor. Levou sobre si as nossas transgressões, as nossas dores, enfermidades. Aquilo que de alguma maneira nos era contrária, Senhor, foi levado sobre Ti. A lei que de alguma maneira nos era contrária foi rasgada ali na cruz, Senhor.
Por isso eu te peço nesta noite, Senhor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, Senhor, pois somos gratos pela obra realizada no Calvário, Senhor. Somos gratos, meu Senhor, por ter escrito o nosso nome no livro da vida. Nós somos gratos pela redenção, Senhor, através do seu sangue, que fez o elo de ligação juntamente ao nosso Pai Celestial, Senhor. Através da crucificação, Senhor, rompeu-se as barreiras que nos impediam de chegar ao nosso Deus como no passado, antes que o homem havia pecado, Senhor, antes que o homem houvesse pecado, Senhor. Essas barreiras foram rompidas pela obra realizada no Calvário. Somos gratos, meu Senhor, por o Senhor ter vencido a morte, o inferno e todos os sistemas desta terra. Somos gratos, meu Senhor, por o nosso nome estar escrito no livro da vida e ter nos enviado o Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco a todo instante, a todo momento, Senhor. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que esquadrinha os nossos corações, que sonda a nossa mente, Senhor. Sabe todas as coisas, pois não existe nada encoberto ou escondido diante de Ti. Nós somos gratos por estar reunidos aqui nesta noite para Te louvar e Te adorar, Senhor. E de termos o privilégio, Senhor, de tanto no corpo quanto no Espírito estar Te adorando, Senhor. Temos o privilégio, Senhor, de ter recebido o chamado da Sua parte. Antes mesmo de nos conhecermos, Senhor, antes mesmo de termos nascido, Senhor, temos escolhido desde o ventre da nossa mãe, Senhor, para sermos verdadeiros mensageiros do Evangelho da paz, Senhor. Somos gratos, meu Senhor, por não ter imputado nossos pecados no tempo da ignorância, mas ter nos perdoado de todos eles. Somos gratos, meu Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado na cruz, o sangue da remissão dos pecados. Somos gratos, meu Senhor, por ter nos escrito o nosso nome no livro da vida e ter escrito uma nova história, Senhor, com a Sua própria mão, Senhor. Foi escrita uma nova história, uma história de vitórias, de conquistas, como tem acontecido no nosso dia a dia. E temos uma certeza, Senhor, que através do Seu nome nós podemos chegar nos lugares mais altos, os quais nós desejamos. Como está escrito, posso tudo naquele que me fortalece. A nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos nesta noite, em uma reunião solene, para glorificar e adorar o Teu santo nome, Senhor. A Sua palavra ser pregada nesta noite, e pelo ministério da palavra, Senhor, venha falar com a igreja, Senhor, que nesta noite, e para aqueles que estarão ouvindo, Senhor, através do link, ou que ouvirão no futuro esta mensagem, Senhor, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Israel, Deus dos vivos e não dos mortos, Deus Pai do nosso Senhor Jesus, Deus da Bíblia, o qual nós servimos, pertencemos e confiamos, Deus Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo que nele há. Ó Santo dos santos, criou os céus dos céus e estabeleceu o Teu trono no mais alto do céu, Senhor, e sentou o Seu Filho à Tua direita, como está escrito, Senhor. E disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos vossos pés. Grande e eterno Deus, Jesus Cristo, do teto do universo até a terra, tem poder para fazer, salvar e curar. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. Ó Conselheiro, Príncipe da Paz, ó nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, nós invocamos aqui nesta noite a presença do Seu nome para estar aqui conosco, Senhor. A presença do Espírito Santo para nos consolar, nos ensinar, nos fazerem compreender as sagradas Escrituras e as leis espirituais, Senhor, e fazer parte, Senhor, de conquistas e compreender o mundo espiritual em todas as suas dimensões, Senhor, porque servimos o Deus vivo e poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Que pelo Teu sangue, Senhor, possamos entrar aqui nesta noite no santuário do Santo dos Santos e comparecer ante a Sua face, e colocar diante do Senhor, meu Senhor, aquilo nas quais nós temos reivindicado a cada dia e orado ao Senhor, e temos glorificado e entregado ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor, pois não foi da nossa parte, mas sim da parte do Senhor, que através do Seu nome temos conquistado, Senhor, temos sido mais que vitoriosos em Cristo Jesus, pois o Seu nome é o nome que está acima de todo nome. E receba a nossa adoração nesta noite, receba o nosso louvor, Senhor, pois só o Senhor é santo, digno de louvor e adoração. Ó Conselheiro, Príncipe da Paz, esteja conosco, cumprindo assim a Sua palavra, quando o Senhor mesmo disse, Senhor,
Onde é dois ou mais reunidos, eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui presente conosco. Podemos não estar vendo, mas aos olhos da fé, estamos vendo o Senhor. Não estamos vendo com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. Cumprindo assim a sua palavra na nossa vida, de estar conosco e não ter nos deixado só, ter enviado o Consolador, o Espírito Santo. Por isso nós somos gratos por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Não tem imputado nossos pecados no tempo da ignorância, quando ainda vivíamos no lamaçal do pecado e não conhecíamos ao Senhor, estávamos separados, Senhor, e fazíamos parte do império das trevas, qual o Senhor nos resgatou no dia que confessamos publicamente o Senhor era o único Deus, nosso Senhor da nossa vida. A nossa gratidão, Senhor. Não há palavras ou substantivos para declarar quão bondoso é o Senhor para conosco, quão paciência teve conosco, quando fazíamos coisas as quais até mesmo em falar é vergonhoso, Senhor. E o Senhor já apagou da nossa vida, já apagou da sua mente, Senhor, aquilo que fizemos no passado, Senhor, no tempo da ignorância, pois pelo sangue de Jesus somos purificados e possamos entrar na sua presença aqui nesta noite. A sua palavra diz, Senhor, que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Nós invocamos a presença do seu nome aqui nesta noite, nós invocamos a presença do Espírito Santo, pois é a marca da promessa na nossa vida, pois recebemos o selo de propriedade sua, Senhor. Estamos aqui reunidos nesta noite para te louvar e te adorar no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, bem forte para Jesus, irmãos. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Um lindo coral de anjo aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Eu vi um anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era o fogo do Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Já
Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Gabriel já está descendo com um grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. Gabriel já está descendo com um grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Bem forte para Jesus, irmãos. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 18. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do céu, da chave do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém e amém. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que eu fale dos seus mistérios,
para que eu fale aquilo que me convém, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Seja sentado, irmãos. Irmãos, aqui tem um dos versículos chave para compreendermos as coisas espirituais, as coisas do mundo espiritual. É o que Jesus explica para Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e que Pedro deveria edificar a sua igreja sobre ele. Fecha a porta. Então, irmãos, aqui tem uns grandes segredos. Quando eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, eu comecei a compreender como agir, como fazer as coisas, a fluir, a andar como eu desejava. Quando Jesus declara para Pedro: Pedro, o que tu ligares aqui na terra será ligado nos céus, o que tu desligares aqui na terra será desligado nos céus. Então, irmãos, aqui está um segredo que os discípulos compreenderam, e eles faziam e praticavam isto. Era dar a ordem no nome de Jesus, e as coisas concretizavam como eles desejavam, porque eles compreenderam o que Jesus disse. Não apenas compreenderam, mas acreditaram naquilo que Jesus estava ensinando para eles. Então, olhando nesta ótica espiritual, irmãos, nós podemos compreender uma coisa: Deus não precisa de situações favoráveis para mudar a história de alguém. Nós temos, se a única situação favorável que nós temos é a palavra do Senhor. Mas diante de qualquer seja as circunstâncias, nós temos que aplicar a fé através da revelação da palavra de Deus para a nossa vida. Se observarmos, por exemplo, o princípio, quando Moisés conduzia aquela nação para a terra prometida, chegou um certo local onde ele estava entre a espada dos egípcios e o mar. Se voltasse atrás, morreria pela espada dos egípcios. Se seguisse em frente, morreriam afogados. Como Deus não precisa de situação favorável, mas sim fé, que Ele precisa para operar simplesmente a fé. Ele disse para Moisés que estendesse o cajado para o mar, e o mar se abriu, e aquela nação passou em terra seca. Observamos outro fato, por exemplo, no caso de Gideão. Quando Deus mandou que Gideão libertasse o povo dele dos midianitas, como diz nas Escrituras, eram como gafanhotos. Era uma multidão de midianitas, não dava nem para se contar. Até o Senhor falou: olha, até os camelos deles não são incontáveis. Aí Deus mandou que Gideão separasse os homens de guerra. Ele separou 32 mil. Deus falou assim: não, mas é muito. Diminui, pergunta os que for covardes na guerra, que eles saiam. Só saíram 22 mil. Sobraram 10 mil. Deus disse: não, mas é muita ainda, Gideão. Mas era para lutar contra uma multidão que era como gafanhotos. Era incontável. Mas Deus disse que era porque era muito ainda os desvios de Israel. Mandou que eles bebessem água, e aquele que bebesse feito o cachorro, banha na água com a mão, separasse esses. Sobraram 300. Para lutar contra uma multidão incontável de pessoas. Foi suficiente para vencê-los. Porque Deus deixou claro ali que a glória pertencia a Ele. A glória era dele. Para que os judeus não se gloriassem em si mesmos por ter vencido os medianitas.
Então são situações que nós observamos que Deus não precisa de situações favoráveis para realizar um milagre. Aqui nós estamos diante da palavra revelada nesta noite, irmãos. O que tu ligares aqui na terra está ligado nos céus. Não importa as circunstâncias, se são favoráveis ou não. Não importa se você tem a situação, o controle da sua mão ou não. Mas o que importa simplesmente é o ato de fé. Você acreditar que você está fazendo aqui, está sendo feito no céu. O que você está desfazendo aqui, está sendo desfeito no céu. Quando eu me deparei numa situação de uma tempestade, eram ventos, relâmpagos, trovões e chuva ao mesmo tempo. Diante daquela situação, irmão, simplesmente eu orei e repreendi, porque eu acreditava que o Senhor ia realizar o milagre. Isso foi instantâneo. Instantaneamente cessou a tempestade, cessou tudo. Cessou a chuva, cessou os trovões, cessou os relâmpagos. Porque aos olhos da fé, irmão, não precisa da situação ser favorável. Eu estava assistindo um testemunho em um filme, onde uma criança de 12 anos estava caminhando sobre o gelo se rompeu. Ela ficou 15 minutos submersa. Depois que foi resgatada, ficou mais durante 45 minutos tentando trazê-la à vida novamente. Quando a mãe dele chega, a criança está praticamente morta. E a mãe começou a orar ao Senhor, começou a dizer: Senhor, eu não aceito essa situação. Eu quero meu filho de volta. E começou a orar, irmãos. E os médicos afastaram do ambiente e ficaram olhando. Aí quando ela disse: Senhor, que o Espírito Santo traga agora o fôlego da vida do meu filho, o aparelho começou a movimentar. Você sabe como funciona? O aparelho começou a funcionar. A pressão, o cardiograma dele voltou a funcionar. Aí uma médica disse: olha, o coração dele está batendo de novo. Mas não tinha uma possibilidade, irmão. Foram 45 minutos sem oxigênio no sangue, sem oxigênio nos pulmões. Então era praticamente crescer uma criança debilitada, com problemas físicos, neurológicos. Mas eu observo a atitude da mãe, que quando as pessoas falam assim: olha, não preocupa não, porque é assim mesmo. Mas ela dizia assim: não, eu não aceito meu filho com deficiência. Chegou um ponto que o marido dela virou para ela assim: olha, você está tratando as pessoas com grosseria, você está se exaltando demais. Ela: não, mas é porque eu não aceito isso. Pediu perdão ao marido, pediu que não ficasse chateado com ela. Aí foi no especialista, aí ele disse: olha, 45 minutos sem oxigênio, vai ter problemas. Irmãos, mas ela nunca aceitava aquela situação, porque na mente dela, na consciência dela era a palavra de Deus, que Deus mudaria a história. Aí quando a criança volta depois do coma, nos exames que tinham sido feitos, os pulmões deles estavam cheios de sangue. Aí fez um exame chamado cura. É cura mesmo, como é que chama? Cultura. Não deu nada no exame. Aí o especialista disse: olha, faz de novo. Eu já fiz, doutor, 2 vezes, não deu nada. Aí a criança se tornou normal, irmãos. Porque quando as pessoas falavam com ela que a criança ia ter problema, ela não aceitava aquilo. Ela não olhou para a situação favorável, ela olhou para a palavra de Deus. Aquele primeiro ato dela, quando ela disse: olha, Senhor, traga novamente o fôlego da vida para ele. Ele começou a respirar, irmãos. Conversando isso com a irmã, minha mãe me deu um testemunho uns dias atrás, de
de uma paciente dela, que estava com o filho morto no ventre. Já tinha feito os melhores exames da cidade, os melhores ultrassons de primeiro mundo. E cada vez que ela fazia o exame, a criança estava morta. Aí no dia dela tirar a criança, ela foi para o hospital. Diante do hospital, ela ajoelhou e disse: Senhor, eu não aceito meu filho esteja morto. E começou a orar ao Senhor, começou a recusar aceitar aquela situação. Agora eu quero explicar isso para vocês, irmãos. Deus não opera nas emoções. Deus não opera. Deus opera na fé. Oração emotiva não funciona. O que funciona é uma oração findada na palavra e com fé, acreditar. Não nas situações favoráveis, mas sim no milagre o Senhor já realizou. Aí de repente ela está ali orando, ela levanta a cabeça e vê de frente uma clínica. E ali tinha um ultrassom. Quando ela entrou dentro da clínica, aquele ultrassom já velho, ultrapassado. Aí ela fez o exame. Quando ela fez o exame, ela viu o bebê, o coração estava batendo novamente, irmãos. Mas a criança até então estava morta. Aquele ultrassomzinho barato, pobre. Nos de tecnologia, nenhum dava nada, ela estava sempre parada o coração da criança, não tinha batida cardíaca. Mas quando ela ajoelhou e ela falou assim: Senhor, eu não aceito essa situação. Deus muda a história, irmãos. Observamos, por exemplo, Jesus, quando chegou a diante da filha de Jairo, ele disse: olha, ela não morreu, ela está dormindo. Eles riram dele. O problema das pessoas é Jesus na mente, eles não acreditam na palavra de Deus, irmãos. Não está acreditando. Por que com os discípulos funcionavam as coisas? Por que com muitos hoje não funciona? Está faltando fé, confiar no Senhor Jesus. Aí Jesus chega para aquela criança e diz: Talita, lama sabachthani, que diz: criança, eu te ordeno, levante. Voltou da morte para a vida. Lázaro, 4 dias depois de morto, Jesus o ressuscitou. Levanta e vem. Porque quando nós confiamos na palavra do Senhor, irmãos, as coisas vão funcionar. Aqui Jesus disse: o que tu fazer aqui na terra está feito no céu. Quando Jesus disse: olha, como vocês devem orar? Pai, faça assim na terra, assim como no céu. No céu não tem morto, nem aleijado, nem pobre, nem miserável. No céu é só bênção, irmãos. Observe o Pai Nosso que ele diz: seja feito aqui na terra assim como é no céu. Quando Jesus declara na sua palavra para nós: o que tu fazer aqui está feito lá em cima. Está feito. Não pode revogar a palavra de Deus. A igreja que está edificada em Jesus, que é a rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. O império das trevas não vai sobressair sobre a igreja do Senhor Jesus. Porque nós temos a palavra do Senhor, que ela é viva e é verdadeira. Quando nós olhamos as coisas na ótica espiritual, não por possibilidades, mas crendo que o Senhor Jesus já nos deu a vitória, é certo que Ele já nos deu a vitória. Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz que o Senhor
Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Para trazer para o mundo físico, irmãos, para concretizar estas bênçãos as quais o Senhor já nos deu. Para concretizar é simples. É confiar naquilo que o Senhor Jesus declara. Oração emotiva não funciona. Religião também não funciona. O que funciona é fazer parte do corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. É acreditar que Jesus jamais mentiu. Jamais o Senhor Jesus mentiu. Tudo o que Ele disse na sua palavra que é verdadeira. Tudo o que Ele está dizendo para conosco na revelação da palavra é verdadeira. Quando Ele declara para os discípulos: passarão os céus e a terra, e a sua palavra jamais passarás. Então, quando nós temos a revelação da palavra, irmãos, é Jesus falando conosco, igualzinho falou para os discípulos. Funcionava com eles. Se observarmos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, quantos sinais, quantas maravilhas foram praticados, quantos prodígios no ministério dos apóstolos. E no ministério daqueles que depois que eles se levantaram, que algum deles nem caminhado com Jesus tinha. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele não caminhou junto com Jesus. Pelo contrário, ele era um perseguidor da igreja. Mas quando se converteu, ele acreditava piamente, irmãos, sem sombra de dúvidas. Ele teve uma experiência com o Senhor Jesus e aquilo não apagou da mente dele. Não foi uma conversão à religião, mas a conversão a Jesus. Tem pregadores que eles começam a pregar mensagens e começam a falar: olha, se for da vontade do Senhor Jesus, vai acontecer um milagre. Então não precisa nem de orar. Se não acredita que o Senhor vai realizar o milagre, a menos que a oração não está conforme a palavra do Senhor, a menos que a petição ela não está conforme ao que o Senhor nos ensinou na sua palavra. Quando Jesus declara em João, ele fala: olha, se estiverdes em mim, a minha palavra em vós, tudo me pedirem será concedido. Irmãos, esta visão nós temos que ter. E jamais olhar para as possibilidades, mas sim olharmos para o sobrenatural de Deus. É assim que tem que funcionar as coisas. É nesta visão nós temos que enxergar. É de saber que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Irmão, irmãs, no que você orar aqui na terra, o que você ministrar aqui na terra, já está feito no céu. Isso não pode ser revogado. Não existe nenhuma possibilidade de revogar aquilo que o Senhor Jesus declara. Passarão todo esse sistema, passarão todas as coisas, mas não vai passar a palavra do nosso Senhor Jesus. Como que eu penso, irmãos? Funcionou com os discípulos, funciona comigo. Um pastor estava me instruindo um dia a respeito da sobrinha dele, que tinha cálculo renal. Estava internado, tinha levado para Belo Horizonte. O irmão dele tinha boas condições financeiras, gerente do Banco do Brasil, tinha dinheiro. E a garotinha não sarava. Já tinha procurado todo tipo de recurso. Numa certa feita, e ele me explicou como que ele orou. Numa determinada ocasião, eu me deparei com uma senhora com cálculo renal. Me pediu para orar por ela.
E eu pensei na hora, o pastor disse que ele fez a oração assim, e funcionou. Eu pensei comigo, funcionou com ele, funcionou comigo também. Irmãos, quando eu orei, instantaneamente o cálculo renal desapareceu. Sumiu as dores, sumiu o problema. Essa senhora desceu da escada segurando, e o marido dela segurando a outra mão dela, ela segurando o corrimão, antes de eu orar com ela. Quando eu acabei de fazer a oração, que havia funcionado com o outro pastor, assim, se funcionou, ele funciona comigo. Irmãos, instantaneamente ela foi curada. Desapareceu os sintomas na hora. Então você tem que pensar assim, irmãos. Funcionou com os discípulos, tem que funcionar comigo. Qual é a diferença que nós temos deles? Só uma, irmãos. Só uma. Eles andaram face a face com Jesus. Nós andamos face a face, mas aos olhos da fé, e não fisicamente. Aí eu vi o semblante daquela senhora, irmãos. Na hora começou a mudar, porque a dor muda o semblante da pessoa. Como a dor, o cálculo havia desaparecido, ela melhorou na hora. A fisionomia dela melhorou. Aí eu estava pregando em uma igreja. Aí o Espírito Santo tocou na minha consciência para fazer a ministração da quebra do cálculo renal. Quando eu acabei de fazer a ministração, eu perguntei se alguém havia melhorado ali, se tinha algum problema melhorado. Uma senhora levantou a mão na hora e testemunhou que há tempos ela havia sofrido daquele cálculo renal. E deu testemunho na hora. Aí eu chego na casa de um pastor, parente meu, e a filha dele estava com a cirurgia marcada para o outro dia. Já tinha separado até o dinheiro, porque a cirurgia era particular, era R$7.000 na época. Ele disse: pastor Alexandre, você pode orar por minha filha? Ela está com problema de rins, não está aguentando, vai fazer a cirurgia amanhã. Irmãos, quando eu acabei de fazer a mesma ministração, do mesmo jeito, quebrando o cálculo renal, ela melhorou na hora, mudou o semblante, desapareceu a dor, porque a pessoa que está sentindo dor, muda o semblante dela. Mas qual foi a visão que eu tive disso, irmãos? Funcionou com ele e vai funcionar comigo. O que eu penso a respeito das Escrituras Sagradas? Funcionou com os discípulos, tem que funcionar comigo. Eles andaram corpo a corpo junto com Jesus fisicamente, nós andamos aos olhos da fé. Então, quando funciona com um, tem que funcionar com o outro. Então, quando nós olhamos nessa visão espiritual, irmãos, não olhando para a lógica, mas sim para o sobrenatural de Deus, as coisas vão funcionar. Você vai dar a ordem, Jesus vai cumprir a ordem. Porque dado o nome dele, vai bater o martelo, como diz nas Escrituras, olha. E o Senhor era com eles e confirmava tudo que eles falavam pelos sinais que os seguiam. Marcos 16, um dos últimos versículos. Então, quando nós olhamos nessa visão, quando Jesus ensina para os discípulos: olha, o que tu fazia aqui está feito no céu, o que tu desfazia aqui está desfeito no céu. É assim que tem que funcionar a nossa vida. É desta maneira que nós temos que agir, irmãos. Esqueça as orações religiosas, as orações emotivas, mas dá ordem. Mande Jesus nunca, irmãos, acha um versículo na Bíblia onde Jesus faz uma oração de lamentação, ou pedindo a Deus alguma coisa, numa oração emotiva. Todas as ministrações do Senhor Jesus foram ordens dadas, ele dava ordem.
Ele mandava, ele exigia. Nós não somos discípulos dele, então nós temos que agir do mesmo jeito. Os discípulos têm que agir igual o mestre agia. Aí nós vamos para os discípulos, os discípulos de Jesus. Os 12 apóstolos faziam da mesma maneira. Depois faltou um, o Judas, depois da crucificação. Mas os discípulos de Jesus, se você não vai achar uma oração religiosa, mas era sempre dando ordem, era sempre mandando. Pedro, diante do templo, na porta chamada Formosa, ele disse para aquele paralítico, quando pediu esmola, olhou fixo para ele e disse: prata e ouro não tem para lhe dar, mas o que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus Cristo Nazareno eu ordeno, levanta e anda. Pegou na mão dele e levantou. Em Atos dos Apóstolos está escrito, irmãos, que pelas mãos de Paulo o Senhor fazia sinais de prodígio de maravilhas, porque eles estavam agindo conforme a palavra do Senhor. Então você tem que pensar da seguinte maneira: funcionou com os discípulos, vai funcionar comigo. O que eles faziam era simplesmente o que Jesus havia ensinado para eles. O que tu fazer aqui na terra está feito no céu. O que tu desfazer aqui na terra está desfeito no céu. E assim eles foram para a caminhada deles, no ministério deles. Se olharmos essa visão, irmãos, a história de muitos mudarão. Muitos irão testemunhar como temos testemunhados. Quantas e quantas experiências eu tive com o Senhor. E é diferente, olha, eu vou explicar uma coisa para vocês. Quando fazemos a ministração, ela chega a vir do nosso interior, chega a vir fervendo as palavras, vem dura, irmãos. É diferente quando é uma oração humana. Quando ela vem do interior, é algo diferente, irmãos. Eu não sei como explicar assim claramente, com detalhe de como funciona, mas é diferente. Eu fui expulsar a legião do almoço uma vez, foram até a minha casa. Ela estava possuída. Até então, a primeira vez que eu havia expulsado de um só moço uma legião em 5 castas diferentes, me deu um trabalho terrível. Eu tinha pouca experiência. Até a segunda vez que eu me deparei com uma legião de espírito imundo, quando eu dei a primeira ordem, ela foi liberta de imediato. Porque é diferente a oração. Quando Jesus nos fala, olha, eis que vos dou o poder e a autoridade para dizer em serpentes e escorpiões e em todo o fosso do maligno, nada lhes causará dano algum. É o direito de mandar e de ser obedecido. Então o negócio é dar a ordem, é mandar, irmãos. Se você mandou algo aqui na terra, já está mandado no céu, porque o Senhor Jesus vai confirmar a sua oração, como Ele confirmava dos discípulos. Então nós temos que olhar da seguinte maneira: funcionou com os discípulos, tem que funcionar comigo. Quantas e quantas vezes eu tenho feito as ministrações
vejo o poder de Deus em ação. É instantâneo. Quando eu entro nas batalhas espirituais, o Senhor normalmente me revela, me mostra os espíritos imundos. Quando eu os repreendo, eles desaparecem na hora. Porque nós temos que usar do mesmo critério da autoridade que foi concedida aos discípulos. Porque não é restrito a eles. Quando o Senhor fala conosco através da sua palavra, irmãos, você tem que pegar essa palavra e segurar para você. Deus falou que é assim, então que funciona desse jeito. Uma das razões de eu ter passado por vários ministérios antes de começar um ministério independente é porque eu não via estes milagres, eu não via as coisas funcionando como funcionavam com os discípulos. Eu pensava comigo aqui, não há lugar para mim ainda. Eu preciso de ver funcionar como funcionava com os discípulos. Então eu aprendi uma coisa no decorrer do ministério, irmãos. Eu nunca presenciei alguém orando por um morto e ele ressuscitando. Mas se porventura um dia eu presenciar, uma coisa eu tenho certeza: como funcionou com ele, vai funcionar comigo. Ou se o próprio Deus quiser que eu venha a participar destes sinais de maravilhas, de morto ser ressuscitado, de coxo andar, de cego enxergar, mudo falar. Porque a coisa é certa, irmãos. Mediante a fé tudo é possível que crer. Então na nossa consciência tem que estar da seguinte maneira, como Jesus declara: eis que te dou a chave dos céus. Ele já nos deu. No dia que convertemos, se analisarmos as Escrituras, foi dada a cada um de nós. E ele disse mais: o que tu ligares na terra está desligado nos céus. O que tu desligares na terra está desligado nos céus. E disse mais o Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está dizendo para nós, irmãos, que o diabo e o inferno não podem nos derrotar. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos a chave dos céus que nos concedeu. Ele já nos deu a vitória. A vitória já foi nos dada. Agora cada um tem que ter na sua consciência que as coisas têm que ser conforme a palavra do Senhor. Jamais dê ouvido a pregadores pessimistas, pregadores que dizem: se Deus quiser, Deus faz; se Deus quiser, Deus opera; se Deus quiser, cura; se Deus quiser, liberta. Jamais dê ouvido a isso. Por mais que seja um pregador intelectual, que seja até mesmo PhD em teologia, qualquer sombra de dúvida na pregação dele, não dê ouvido. Não dê ouvido pessoas que não têm fé, que tudo deles é: se Deus quiser, Deus vai fazer, que Deus sabe o que eu quero, que Deus sabe que eu preciso disso e daquilo. Não, irmãos. O mundo espiritual ele vai se mover mediante ordens. Ordens essas que são feitas no nome do Senhor Jesus. E jamais olhe para situações favoráveis. Jamais faça oração emotiva. Mas sempre dê ordem para as coisas funcionarem. Não aceite derrota. Não conforme com derrota. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo com a tua casa, irmãos. É crer.
que Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Quando ele disse isso, irmãos, que é o que está na palavra dele, você tem que acreditar desta maneira. A palavra do Senhor tem que fazer parte da sua consciência, da sua mente, do seu coração. É por isso que eu digo: pregações pessimistas, pregações cheias de dúvidas, não vai dar resultado. Primeiro que Jesus disse: é sim, sim e não, não. O que estiver além disso é do maligno. Então temos que analisar a fala do Senhor Jesus e acreditar da maneira que Ele falou. O que o irmão ou a irmã fazer aqui na terra em oração vai estar feito no céu. O que você desfazer aqui na terra vai estar desfeito no céu. Simplesmente isso. Você fez, você vai acreditar que está feito. Você desfez, você vai acreditar que está desfeito. E tudo é feito pelo nome do Senhor Jesus. É dar a ordem, é exigir que o mal sair, é exigir que o problema desapareça. É assim que temos que agir. Como os discípulos agiram, funcionaram com eles, então vai funcionar conosco. Amém? Bem forte para Jesus. Agora vamos orar ao Senhor. Você vai fazer essa oração, mas você vai estar mandando. Você vai estar dando ordem para o problema desaparecer, para o defeito desaparecer, para a incredulidade desaparecer, para o mal desaparecer da sua vida, para a dúvida desaparecer da sua vida. E é feito em nome do Senhor Jesus, crendo que o que você fez aqui está feito no céu. O que você acabou de desfazer aqui está desfeito no céu. No nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. Senhor Jesus, a sua palavra é viva e é verdadeira. Passarão os céus e a terra, e a sua palavra não passarás. Porque cremos, Senhor. Cremos que nesta noite é a noite de milagre, é a noite de vitória, pois servimos o Deus vivo e verdadeiro, o Deus Criador dos céus, da terra e do mar, tudo que nele há. Criador dos céus, estabeleceu o seu trono mais alto dos céus, Senhor, e sentou o seu Filho à sua direita. Ele nos deu o nome que está acima de todo nome. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Graças a Deus, Senhor. Confirma a sua palavra, Senhor, na nossa vida. Confirma a sua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Aleluias. Amém. Senhor, no nome de Jesus, eu confirmo as orações dos irmãos e das irmãs. Eu aqui na terra, Senhor, já está confirmado no céu. No nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Bem forte para Jesus. Agora quero ungir os irmãos, as irmãs, desta mesma fé. E certo nessa noite, irmãos, milagre acabou de acontecer na nossa vida, para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo.
Senhor, no nome de Jesus, eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link, e aqueles que vão assistir no futuro, Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançaram, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor, no nome de Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos e as ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. E abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, Senhor, no nome de Jesus, para que sejam prósperos, para que tenham com fartura, Senhor, e devolva a casa, à igreja do Senhor, a 10ª parte, como fidelidade, Senhor, não por obrigação, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ficar de pé aí. Vamos ficar de pé, irmãos. Levanta a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém e amém.